tudo bom? Nesse vídeo eu vou dar minha explicação, né? Na verdade eu vim compartilhar aqui com vocês, claro. Mas também eu quero que vocês me respeitem a minha opinião, tá? Respeitem a minha opinião, respeitem o que eu acredito. Assim como qualquer pessoa tem direito de acreditar no que quiser, né? Então nesse vídeo como vocês viram aí no título do vídeo, eu não dependo de Deus pra porra nenhuma. E eu vou explicar pra vocês isso, porque essa é a minha crença, tá? Esse vídeo não é pra desgredir sua religião e nem muito menos pra manipular sua cabeça. Você tem direito de acreditar no que vocês quiserem. Mas porque eu vim chegar na conclusão de que eu até pensava que eu dependia dele pra tudo. Mas quando você pensa e você vai pesquisar, descobre as verdades, né? Por si só, você vai atrás, você passa a não depender desse Deus mais. E eu vou explicar pra vocês que a questão desse Deus, por ele existir, mas você está viva hoje por conta de Deus, porque você está respirando hoje por conta de Deus. Não, não é por conta de Deus. E eu vou explicar pra vocês, porque a gente foi programado a acreditar que a gente devemos acreditar no Deus, porque Deus ele foi o único, né, a criar o ser humano, né, a dar vida ao ser humano. Só que não foi bem assim. Você precisa estudar mais história, estudar mais sobre como o começo do cristianismo, né? Como o cristianismo ele começou lá no Império Romano, né? No Império Romano lá ali com a Igreja Católica, junto com eles, né? O Constantino, tem vídeo meu aqui falando sobre isso, mas se você for novo aqui no canal, você vai precisar saber um pouquinho sobre isso, mas não vou falar tudo não, porque tem vídeo aqui meu no canal. Constantino, ele se converteu ao cristianismo e aí junto com a Igreja Católica, eles adoravam o sol, né? O dia do domingo, dia do sol. Porque na época eles criavam seus próprios deuses, né? E aí por eles terem acreditado nesse deus sol, né? E existiam outros deuses pagãos que era Horus e Mitra, que era também que é a mesma história de Jesus. Olha só. Jesus, ele tem do comecinho dele até o fim. A historinha dele do comecinho até o fim, ela foi pegada da história de Horus de Mitra. Se você for pesquisar com a historinha de Horus de Mitra, ela tem a mesma história de Jesus. Até mesmo a data de nascimento também tem. Enfim, os seus milagres e tudo. Então, Jesus foi uma criação da Igreja Católica assim como esse Deus também, ele foi criado pela Igreja Católica e junto com o Império Romano e Constantino. Então foi uma criação ali. Eles pegaram a história de outros deuses povos e colocaram na historinha de Jesus, que vocês conhecem, que a gente foi programado a acreditar. Então, ele foi uma criação, até mesmo a sua aparência ela foi modificada. Enfim, mas Jesus dizem que esse suposto Jesus aí que era revoltado na época, que não era chamado Jesus, tá? Era outro nome, só que eles pegaram e criaram até o próprio nome deles também criaram, esse Jesus. Então, muita coisa foi criada. Aí, o que ele fez? Eles criaram esse Deus, eles adoram Jesus com um significado por trás de adorar o Deus Sol, que é o Deus do Sol. Eles adoravam o Sol porque eles achavam que o Deus acho que o Deus do Sol o nome dele era Zeus, se eu não me engano. Ou era Horus, né? Acho que é Horus. Eles adoravam Horus, um Deus Horus, que era o Deus do Sol. E aí eles pegaram o nome lá e criaram lá os próprios deuses, né? Assim como Jesus. Então, esse Jesus ele foi criado assim com seus milagres e tudo. Até mesmo no comecinho da historinha do mundo, que foi pegado aí, que foi criado pela Igreja Católica. Assim, no comecinho até o fim dela. Então, eu não acredito
na verdade, eu tenho essa convicção que eu não acredito, eu não dependo desse Deus pra porra nenhuma. Por quê? Por conta disso, porque eu não vou depender de só apenas um personagem que foi criado pela Igreja Católica junto com o Império Romano no século IV, século XIII, 313, né, por ali, século IV, século II, aí houve esses séculos também, né? E aí os pensamentos deles eram diferentes da gente, né, de hoje em dia. Aí, então, eu não vou acreditar, depender de um Deus, eu vou para a igreja adorar ele, sendo que ele só foi apenas uma criação, assim como os outros santos que a Igreja Católica eles adoram, né? Que eles foi a criação deles lá, né? A historinha deles, eles criaram. Então a gente tinha uma mania, na época não existia ciência, não existia tanta coisa, né? Assim, tão evoluído quanto o de hoje, eles adoravam os seus próprios deuses. Eles achavam que os deuses, enfim, os deuses pagãos e os deuses gregos, enfim, a Bíblia por si completo, ela foi pegada de outras mitologias, de outros países, ela foi se encaixando na Bíblia. E assim, Jesus ele foi criado pela Igreja Católica. Como é que eu vou depender de um Deus que foi a criação da Igreja Católica? Uma criação, assim como outras historinhas aí de criança, né? Historinha que você vê, historinhas que nem existe, você sabe, você que é adulto, você sabe que essa historinha que você conta pro seu filho não existiu. Então, assim, foi uma criação da Igreja Católica, sabe? Eu não dependo de um Deus que foi só apenas um personagem ali de um filme, que só fez aquelas coisas só que está escrito da Bíblia, o que está descrito nessa historinha que foram contada, criada aí, né? Aí vocês vão entender depois, mas então você acredita em quem? Quem foi que criou o ser humano, se não ser Deus? Quando você lê a sua Bíblia, né? Quando algumas coisas elas foram interpretadas e foram criadas e pegadas. Sim, ela foi. Tem várias contradições nessa Bíblia. Só que quando você vai ler sua Bíblia, quando no início lá da criação do mundo e a criação do ser humano, Deus criou os céus e a terra. Então, ele criou o quê? A palavra céus não está no singular e sim no plural. Então você que não sabe ler, não sabe interpretar, você não vai entender, você vai achar que só existe esse céu aqui no nosso planeta. Só que existe vários céus. E nesse mesmo nome Deus tá também no plural. Então não foi só apenas um Deus, não foi dois deuses, foi vários deuses. Foi mais de 5 deuses. Então, assim, você depois vai entender quem eu acredito da criação a criação, quem eu acredito assim, não é da minha imaginação, e sim essa história que foi nos roubada, né? Foi escondida da gente cruelmente, porque a gente foi programado a acreditar nesse Jesus, a acreditar nesse Deus, sendo que essa história verdadeira da nossa origem da humanidade foi escondida da gente, e por esse motivo as pessoas acreditam numa mentira e não na verdade da sua verdadeira origem, essa crueldade, né, que esconderam da gente. Então eu não dependo desse Deus para nada. Mas porque você está respirando, só você está respirando, você está dependendo dele. Eu não estou dependendo dele, mas você vai entender isso. Eu dependo eu dependo da ciência. Eu dependo da medicina. Eu dependo dos medicamentos que eu tomo. Quando eu fico doente, eu dependo dos meus medicamentos. Eu não dependo de Deus. Quando uma vez eu peguei um negócio de uma micose de um gato aqui no meu braço, assim como está descrito na Bíblia, que esse Deus ele faz tanto milagre, ressuscitou mortos, né? Assim como os outros deuses pagãos, né? Horus e Mitra, também fazia milagres e ressuscitava mortos.
eu tava ali acreditando que aquilo ali ia sarar por si só, com a minha fé, né? Só depois que... Aí o que aconteceu? Eu fui na igreja, eu usei minha fé, sim. O pastorzinho lá ungiu meu braço e tudo. E não aconteceu nada. Eu só vim melhorar dessa micose depois que eu comprei uma pomada. Então eu dependi da pomada, não depende de Deus. Ah, mas eu tô dependendo de Deus, só por você estar vivo, você tá dependendo dele. Eu não tô dependendo dele, você vai entender depois. Então, eu não dependo de Deus para nada mesmo. Eu dependo da comida, dos alimentos da terra. Eu dependo da minha geladeira. Eu dependo, enfim, do meu trabalho. Eu dependo da ciência, eu dependo dos arqueólogos, eu dependo da medicina, eu dependo de mim mesmo. Eu dependo de mim mesmo. Então, é uma grande hipocrisia. Eu dependo da luz, né? A eletricidade, que Deus não criou a eletricidade. Mas ele deu inteligência, deu sabedoria para poder o ser humano ele criar isso. Não, ele não deu sabedoria nenhuma. E vocês vão entender que esse Deus aí que vocês tanto acreditam, ele não criou nada. A eletricidade foi criada pelo ser humano. E eu dependo hoje de uma eletricidade de Nikola Tesla, né? Que ele criou aí, ele que teve a sua sabedoria, estudou, deu sua vida para poder a gente hoje tá usando eletricidade. Eu dependo do meu gás, do que? Da geladeira, do meu gás. Eu dependo da minha internet. Alguns seres humanos dependem da internet, né? Afinal de contas, se não tiver internet, se não trabalhar com internet, não ganha nada. Eu dependo da água. Se eu não beber água, como é que eu vou matar minha sede? Eu dependo dos alimentos, eu dependo do arroz, eu dependo do feijão, eu dependo... Enfim, dependo de mim mesmo, da minha força, do meu interesse, de quem eu sou. Eu dependo das minhas lutas por eu conquistar pra mim mesmo. Eu não dependo desse Deus. Deus não faz nada por mim. Eu dependo da ciência, eu dependo de muita coisa que foi criada no mundo. Eu não dependo desse Deus. Até porque ele não fez nada. E você vai entender isso. E a maior hipocrisia do crente, né, é ir para a igreja. Eu digo isso não é porque só criticando, porque eu já fui lá de dentro e também pensava dessa mesma forma. Eu achava que Deus era meu tudo. Ia para a igreja para poder agradecer a Ele por conta da minha vida, por conta do meu ar que eu respiro. Eu tinha que ir lá agradecer a Ele por estar viva, sabe? E não sei se você já percebeu, mas a maioria dos religiosos, eles pedem mais para esse Deus do que ele dá, né? Ele só vai mesmo para o seu sistema religioso só para pedir. E eu não dependo, né? Eu dependo de dinheiro. E assim, uma pessoa que diz que depende tanto desse Deus, né, evangélico, desse Jesus criado pela Igreja Católica, depende tanto dele, sendo que depende do dinheiro para poder sobreviver, depende do carro, depende da água, depende do alimento, depende da medicina, porque tem vários líderes religiosos que vivem lá com sua biblinhazinha debaixo do braço, fica lá, enfim, fazendo lá o showzinho dele, fazendo milagres, né, de Deus. E quando fica doente ou acontece alguma coisa de grave, até mesmo para tomar vacina, né, eles correm lá para a medicina, eles correm lá para os melhores médicos particulares, né, esses líderes religiosos. Aí depois fala que dependem tanto de Deus. Cadê a água? Cadê o milagre que eles tanto... o fetiche que eles usam tanto no sistema? Eles não têm poder, eles vão correr lá para a medicina, eles falam que acreditam em Deus, depende de Deus para tudo,
Mas tá lá dependendo do dinheiro, tá lá na medicina, tá, enfim, tá usando quando tá doente, toma remédio. Quando quer fazer uma cirurgia, depende do enfermeiro ou depende do médico para poder fazer um parto, para poder, enfim, depende disso tudo, né? Aí uma pessoa vai no sistema religioso e fala que tá dependendo de Deus. É uma grande hipocrisia, né? Porque você, na verdade, não depende desse Deus para nada, né? Porque se ele dependesse, se você dependesse dele para tudo, ele tinha que se parecer para você por si presente e fazer o milagre, fazer com que tudo que você precisa, ele tem que fazer. Sabe? Então você depende aí da medicina, depende de todo mundo. Mas como o crente é hipócrita, ele precisa dizer que Deus depende de Deus, sendo que está lá dependendo do médico que deu a sua vida todinha para estudar, para poder ir lá estudar, enfim, trabalhar lá para poder depois ir no sistema religioso dizer que foi Deus, né? Então é isso. Primeiro, né? Eu já expliquei que eu não dependo aí desse Deus, né? Agora, quem eu acredito que foi quem eu acredito assim que foi responsável da nossa origem, da nossa criação humana, minha gente. Então, minha gente, quem eu acredito que foi o responsável pela nossa origem, nossa humanidade, pela origem aí da criação humana, sim, foram os sumérios. Depois você pesquisa mais sobre os sumérios, Anunnakis, são 10 mil anos, 10 mil anos ou mais, antes mesmo do cristianismo ser criado, desse Jesus ser criado, desse Deus ser criado. Esses sumérios, esses Anunnakis, eles vieram do planeta Nibiru. Tem vídeo aqui meu no canal explicando sobre esses Anunnakis. Eles são seres muito evoluídos, que eles vieram lá do seu planeta Nibiru. Se você acha que só existe o planeta Terra, só com nós seres vivos humanos, aí você, meus amigos, está muito na caixinha. Então, eu acredito que na verdade, não acredito, mas sim foi um fato real que a ciência, os arqueólogos, eles esconderam isso da gente. Mas isso já foi comprovado e também eles deixaram tábuas de sumérios, eles deixaram provas que eles tiveram aqui. Até então, eu acredito sim que o planeta Terra ele foi criado através do Big Bang, através de uma explosão. Sim, eu digo a água, o mar, a Terra por si só, ela já estava foi criada, né, pelo Big Bang. Só que tinha alguns animais sim, mas não tinham o ser humano, a raça assim, racional como a gente, né, ser humano. E aí, isso bem muitos anos atrás, minha gente, mais de 10 mil anos atrás, muito antes mesmo, até mesmo do Egito. Isso aconteceu, foi lá na Babilônia, né, na Mesopotâmia. Esses sumérios, esses Anunnakis, esses seres muito evoluídos, tecnologicamente, mentalmente, eles vivem por volta de 1000 anos, né? Eles não são assim como a gente, eles são muito mais evoluídos, muito mais inteligente, eles têm as suas tecnologias muito avançadas, mais do que da gente de hoje em dia. E eles estavam no planeta deles, né? O planeta deles estava ali com a dificuldade climática e eles vieram aqui para o planeta Terra, né? Para poder precisar do ouro, né? Pegar ouro. Eles vieram que nem um colonizador, né? Quando o colonizador vem colonizar o Brasil, ou enfim, colonizar outro planeta, colonizar o planeta, outro país, né? Então, eles vieram, quando eles chegaram aqui, eles vieram para pegar através do ouro, porque o planeta Terra tinha muito ouro na época. E por ter muito ouro, eles estavam precisando muito lá, que ajudava lá no clima, na terra deles, né? No planeta deles. Eles vieram com suas naves, né? Eles não vieram, eles são
vieram os deuses, né? Eles são os deuses. É chamado de deuses sumérios. Isso tem até livro e tudo, se você for pesquisar. Eles vieram aqui na Terra, só que eles vieram num sentido de pegar ouro e mineral, né? Um negócio que eles estavam precisando aqui na Terra para poder levar para o planeta dele. Quando ele chegou aqui, eles precisou trabalhar muito. Tinha, assim, já como os animais macaco, tinha também outros animais, mas não tinha um ser humano. Ele teve que... A gente somos fruto, né? A gente somos... Nosso DNA tem um pouco de DNA macaco, um pouquinho de macaco, né? Homo sapiens. E um pouquinho de alienígena, porque eles pegaram, criaram um ser humano, não como um boneco de barro, assim como essa mitologia, essa verdade, né, que foi criada. Na verdade, foi fato que aconteceu, né, na época. Essa história foi tão antiga que até mesmo a Igreja Católica e o Império Romano, eles pegaram essa historinha até mesmo do dilúvio, que esses sumérios, esses Anunnakis fizeram aqui na Terra, né? Os seus dois irmãos, Equim e Elil, eles pegaram essa historinha do dilúvio e colocou dentro da Bíblia falando que foi Deus que fez isso, mas não foram. Eles são responsáveis, eu acredito eles que são responsáveis pelo... Então, minha gente, voltando, né, que eu fui ali ver Alexandre, que tava chorando. Esses sumérios, esses Anunnaki, eles vieram muitos anos atrás, quando o mundo não tinha nem seres humanos racionais, né? Eles eram seres que eles vieram aqui no planeta Terra na intenção de pegar alguma coisa para levar para o planeta deles, porque estava precisando. E eles colonizaram o nosso planeta Terra inteiro e nos deram de presente. Isso foi escondido da gente, né? E colocaram a culpa, né? Que a gente tem que aí estar agradecendo um Deus que não é Deus, não foi só apenas um Deus, que como o Deus daí que esses crentes acreditam, né? E sim, foi vários deuses que vieram. Eles deixaram tábuas, eles pegaram, manipularam nossa genética, né? Através do laboratório. Eles pegaram e assim, meio macaco, meio com o DNA deles. E por isso, esse motivo que a gente somos um pouco, muito diferente, né? Um pouco não, digo muito diferente dos outros seres, como o macaco, e somos muito diferentes. Por quê? Porque a gente nosso DNA tem um pouco desse DNA deles. E eles pegaram, eles ensinaram o ser humano como se comportar aqui na Terra. Eles ensinaram como plantar, como trabalhar. Ele ensinou muita coisa. Ele deixou também a medicina lá no Egito. O Egito, eles tinham muito contato, eles conviviam com esses seres Anunnakis, esses seres sumérios que vinham de outro planeta. Eles ficaram aqui ajudando e deixou a medicina, deixou a matemática, deixou a ciência, deixou muito, dentre outras coisas. Eles deixaram arquitetura, muita coisa que você vai ver hoje no mundo. Você deve agradecer a eles por eles terem deixado pra gente. Porque se não fosse isso que a gente tem, aí dependendo da medicina, se não fosse a medicina, minha gente, como é que ia ser do ser humano? A gente vai depender de um Deus imaginário que nem se fez presente, não tem nem prova, né, que ele fez essa historinha toda aí, que foi criada pela Igreja Católica. E eles deixaram muita coisa, eles ensinaram muita coisa ao ser humano. Eles tinham contato com os deuses, com os egípcios, né? E não foi à toa que a matemática, a ciência, enfim, a medicina vieram lá do Egito, né? Vieram lá do Egito. E vieram muita coisa lá do Egito. E assim, eles deixaram muita coisa, ensinaram. Enfim, a gente tem o DNA deles. Eu acredito que eles... E até mesmo a história do dilúvio, né? O Equim e Elil, que são os dois irmãos do seu pai, Deus, né? Anu. Eles brigaram, né? Equim era a favor da humanidade, né? Pela criação da raça humana, pelo desenvolvimento aí da raça humana, né? Homo sapiens, como a gente.
com o DNA deles. Eles eram a favor. Ele gostava muito, ele estava a favor ali do nosso DNA. Só que Eliú, para você ver como a história é muito contada, muito criada, distorcidamente, que foi para a Bíblia, da história do dilúvio, né? Eliú, ele não era a favor da humanidade, ele queria destruir a humanidade toda. E ele era um Deus, Eliú, ele era um Deus que tinha ali metade peixe e metade humano. Foi ele que trouxe o dilúvio. E aí só que Equim pediu para poder, alguns seres humanos na época, pedir para construir uma arca para poder se proteger, alguns deles. Porque Equim estava a favor da humanidade e Eliú já não. Então, para você ver, eles são responsáveis ali pela raça humana, pela criação da raça humana. Devemos adorar eles, porque sim, eles são responsáveis. A gente só estamos aqui, vivo, respirando esse ar aqui, por conta deles. Se não for por conta deles, não foi esse boneco de barro aí, que esse Deus manipulado, cheio de contradição, a Bíblia, é criada pela Igreja Católica, não, tá? Então, essa é a minha fé, essa é o que eu acredito. E eu dependo dessas coisas que esses deuses sumérios deixaram aqui na Terra. E deram inteligência, tiveram contato com Nicolas Tesla, tiveram contato aí com, enfim, com muitos seres lá da época, com Leonardo da Vinci. Então, foi muita... essa é a nossa verdadeira origem da humanidade. Não é essa que nos foi contada e nos foi programada para a gente acreditar que foi um certo Deus criado pelo Império Romano, junto com a Igreja Católica e Constantino, né? Que foi criado ali só como um santo, né? Que não existe um ser humano que é santo, que ele pisa nessa terra que ele é santo. Não existe. Foi, do começo até o fim, essa história desse Jesus, desse Deus, foi criada pela Igreja Católica. Eu não acredito, eu não dependo desse Deus criado pela Igreja Católica, eu não dependo dele pra nada. Pra nada mesmo. Eu dependo da medicina, eu dependo dos sumérios, dos Anunnakis. Se não fosse eles, se eles quiserem, se os Anunnakis, eles amam tanta gente, deram a nossa vida e eles colonizaram esse planeta, nos deram. E qualquer momento, se eles não quiserem mais que esse planeta exista mais, eles podem destruir, assim como eles destruíram outros. Tá bom? Então, essa é a minha fé. E eu espero que vocês aí comentem nos comentários. Quero que vocês me respeitem a minha opinião e o que eu acredito, tá bom? Cada um acredita no que quiser, né? E a gente devemos ser respeitado pelo quem a gente acreditamos e quem a gente não acreditamos. Tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.